o celular, mas dá pra assistir. Fica assim mesmo, então tá bom. Tá? A minha preocupação também, não sei as mais entendidas aí de tecnologia, é que depois essa live vai ser salva no canal de YouTube. Então, se ela vai desse jeito que tá aparecendo aqui pra mim, ou se ela vai assim de lado. É só a minha preocupação depois. Ah, então tá bom. Algumas pessoas já falaram que já viraram aí o celular delas, que tá dando pra assistir. Mas vamos lá, eu preferi deixá-la assim, porque eu fico mais livre com a minha mão, né? É melhor pra mim. E também, esse suporte que eu tô usando não me permite ficar com o celular de pé. Eu tenho que colocar ele dentro de uma caixinha, o som ficar muito oco, né? Muito fechado. Eu percebi isso nas outras lives. Mas vamos começar, gente. Vamos lá. Hoje eu tenho um assunto importante para conversar com vocês. Não que os outros assuntos não sejam importantes, né? Tudo que a gente viu até aqui, inclusive a gente tem uma bagagem boa para conversar hoje, muito por conta das lives que já foram feitas em quintas-feiras anteriores. A gente já falou bastante sobre essa temática de crise, né? O que seria uma crise? E eu lembro que em uma certa live eu cheguei a trazer aqui uma definição no dicionário mesmo do que é a palavra crise. Crise tem a ver com um problema que se acentuou, um problema que cresceu, um quadro que evoluiu. Isso é uma crise. Então, por exemplo, eu começo com uma dor de dente e eu solucionei essa dor de dente, foi um problema, foi algo pontual. Mas se eu vivo com dor de dente, se constantemente eu tenho essa dor, então significa que eu estou com uma crise nessa área, porque o quadro evoluiu. Eu lembro até de ter citado o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Começou com um problema, uma hemorragia. Então, ela procurou vários médicos, foi investindo financeiramente para tentar se curar ou amenizar sua dor, seus desconfortos, mas não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu obter resultados positivos. Pelo contrário, a Bíblia diz, o seu quadro ia de mal a pior. Então, ele evoluía cada vez mais. Portanto, é o quê? Uma crise, um problema que aumentou, um problema que teve dimensões maiores. Deixou de ser apenas uma situação de saúde, ela passou a ter um problema financeiro, problema nos seus relacionamentos, problema nas suas crenças religiosas, uma vez que ela estava num quadro de condenação, num quadro de impureza, melhor dizendo assim, né, do que condenação, um quadro de impureza. Então, esse problema se acentuou, esse problema se agravou, então ele passou a ser uma crise. Então, amadas, eu quero primeiro, de cara aqui nessa live, te convidar a fazer uma reflexão madura sobre aquilo que você tem chamado de crise na sua vida. Eu estou em crise, eu estou enfrentando uma crise. De fato, essa é a palavra mais adequada para descrever esse problema. Não são todos os problemas da nossa vida que podemos chamar de crise. Crise é um problema que evoluiu, que se agravou, que aumentou, que se expandiu, que se acentuou em nossa vida. Então, nós precisamos rever o nosso vocabulário. Eu vi que a Vânia escreveu aí, e a Vânia outro dia no grupo do Satisfeitas, ela destacou essa característica minha. Eu tô sempre falando do significado das palavras. Porque às vezes a gente usa palavras muito duras, muito pesadas para situações que não correspondem àquele significado. Então, avalie se você de fato está vivendo um quadro de crise, ou é um problema, uma questão pontual, que pode ser resolvida, que pode ser tratada, que não é realmente algo tão sério assim. A gente não precisa supervalorizar os problemas. Às vezes esse nosso discurso de querer dar tanta ênfase no nosso problema, tanta ênfase na nossa dor, faz com que a gente seja até injustas. Sejamos injustas no uso de certas palavras. Elas não correspondem ao que de fato estamos vivendo. E eu escolhi uma personagem bíblica para a gente meditar um pouquinho nessa noite. Mas antes da gente falar propriamente de Agar, eu queria fazer uma oração. É uma live de Instagram, é um tempo curtinho que você vai dedicar aqui nesse bate-papo comigo,
mas é espiritual e é a palavra de Deus que vai ser ministrada aqui. E a Bíblia fala que há um conflito dentro de nós. A nossa carne rejeita e resiste à palavra. E ela é poderosa para operar mudanças em nós. Então precisamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Por isso vamos orar. Não sei onde você está agora, o que você está fazendo, mas eu quero te convidar a se aquietar e receber a porção da palavra de Deus para a sua vida, para essa noite, hoje. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por essas quintas-feiras, por esse tempo que eu tenho conseguido dedicar às lives, essa troca tão gostosa com minhas amigas, minhas irmãs. Senhor, e tu sabes do nosso coração, tudo é para ti, é para a tua glória, é para os teus propósitos, Senhor. Por isso te pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, dedicar o nosso coração, Senhor. Ó Pai, inclinar o nosso coração para receber a tua palavra. Como disse o salmista, desvenda os meus olhos, para que eu consiga enxergar as maravilhas da tua lei. Ainda que sejam palavras duras, difíceis de se ouvir, elas são maravilhosas para nós, Senhor. São poderosas para gerar mudanças em nosso interior. Por isso, fala conosco essa noite, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Eu escolhi uma personagem bíblica para falar sobre ela essa noite com vocês. Agar. Agar foi comprada, foi provavelmente adquirida por Abraão e Sara no tempo em que eles passaram no Egito. A Bíblia diz que ela era uma escrava egípcia. E ela cuidava de Sara, a sua patroa. Estava ali sempre pertinho de Sara, aquela escrava mais próxima, né? Que cuidava, que assistia a sua empregada, a sua patroa. E Sara não conseguia engravidar. Ela não conseguia gerar um filho. E o que ela fez? Entregou a sua serva Agar para o seu marido Abraão, a fim de que ela engravidasse, como um costume daquela época. Aquele filho seria considerado filho de Abraão e de Sarai. Então Agar engravida, nasce o menino Ismael e Sara começa a ter ciúme de Agar. Começa a tratá-la mal, tratá-la de maneira arrogante. Agar também começa a desprezar a sua patroa, porque agora ela tinha gerado um filho de Abraão. Agora esse filho era um herdeiro de Abraão. Provavelmente até esse momento se cria o herdeiro da promessa. Então ela começa a desprezar Sara. E a situação naquela casa fica terrível, fica dificílima. E Agar foge, vai para o deserto, se encontra com Deus, volta para a casa de Abraão, fica lá, vive, o menino nasce, o menino cresce, se relaciona com aquela família. E num dado momento, mais à frente da história, Sara engravida de Isaac. E começa então a julgar que a presença de Agar e de Ismael se tornava dispensável, uma vez que ela própria tinha conseguido engravidar do seu marido Abraão. Agora, para que eu vou precisar de Agar e desse filho que ela gerou? Então, a situação dela já estava ali, ó, no limite. Sabe aquele elástico que você vai esticando, 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 e num dado momento você dá um puxãozinho, ele se rompe, ele se desfaz? Então, a relação de Agar e de Sara já estava assim, muito fragilizada. E num dado momento, os irmãos tiveram uma briguinha, coisa de irmão. Ismael, um adolescente, o início da sua adolescência. Isaac, uma criança pequenininha, coisa normal, gente. De irmão, quem tem mais de um filho em casa já viveu essa cena inúmeras vezes. Mas Sara se agarra naquela situação para poder concluir algo que provavelmente já estava em seu coração. Expulsar Agar e Ismael definitivamente da vida dela, de Abraão, de Isaac, da sua família. E assim ela estimula, ela quase que obriga, né, aquela coisa de mulher. Bota essa mulher para fora, eu não quero mais ela aqui. E Abraão, com o coração muito ferido, muito machucado, decide ouvir Sara e expulsa, né, manda embora Agar e Ismael, abastecidos de água e de alimento. Só que Agar não tinha para onde ir. Quanto tempo que ela ficaria andando?
Aquele alimento seria suficiente? Só a caminhada que diria. E ela então tem um problema. Que problema? Ela não tem mais uma casa, ela não tem mais uma família, ela foi expulsa daquele ambiente onde ela vivia. Ela não tem um rumo certo. Para onde que ela está indo? Para casa de quem? Para viver com quem? A Bíblia não faz nenhuma menção a isso. Inclusive a Bíblia diz que Agar andava errante pelo deserto. Não só por não saber onde estava indo, mas porque o próprio ambiente do deserto é uma paisagem tão repetitiva que você se sente perdido, desorientado mesmo. Eu já passei por aqui, eu já fiz essa trilha, eu já andei nesse caminho, é tudo igual. Você olha para todos os lados, vê o mesmo cenário. Então essa ideia de que ela estava errante pelo deserto não tem só a ver com o fato de não saber para onde estava indo, mas o próprio cenário onde ela estava vivendo, aquele lugar onde ela estava atravessando, era propício para se perder. Ele já gerava todas as condições para que alguém pudesse perder e andar errante, por ser um cenário extremamente repetitivo, similar em todos os ângulos que a gente olha, é um cenário muito similar. Então ela está assim, sem casa, sem rumo. Olha o problema evoluindo. A comida acabou, a água acabou e ela tem um filho. Então ela está vivendo uma crise. Por que ela está vivendo uma crise? Porque aquele problema aumentou em proporções enormes. Enormes. E então, qual foi a primeira resposta de Agar para essa crise que ela viveu? Agar entrou num quadro de desespero. Ela ficou desesperada. Desesperada. A Bíblia vai dizer no versículo 16 de Gênesis 21 que ela não queria ver seu filho morrer. E ela acreditava piamente que isso aconteceria. Que o menino morreria de fome, de sede. E olha, gente, Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, e não morreu. Com quanto tempo que Agar estava andando ali para avaliar que o menino ia morrer de fome e de sede? Será que não era emoção entrando, né? As emoções falando mais alto do que a razão de Agar? E ela faz o quê? Ela vai a uma distância de um tiro de flecha. É um tiro de flecha disparado, uma distância considerável, bastante metros. Só que é interessante que a minha Bíblia vai dizer que mesmo estando tão longe, não querendo ver o menino morrer, ela se senta de frente para ele. Ou seja, amadas, não adianta a gente ficar desesperada diante de problemas. Nós não vamos conseguir fugir deles. A gente pode ir até para uma distância de um tiro de flecha. Você vai continuar vendo o seu problema lá, ele vai continuar lá onde você o deixou. Agar estava tão movida por suas emoções que ela não queria ver o menino morrer. Mas ela se senta de frente para o menino para fazer o quê? Para vê-lo morrer. Que coisa! Desespero. Quando o desespero entra, nós perdemos até a sanidade. A gente age de maneira tão impulsiva, tão emocional, tão irracional. A gente perde a sanidade. A gente não consegue raciocinar. A gente não consegue enxergar as soluções diante de nós. Desespero. E sabe como o dicionário vai traduzir a palavra desespero? Ele vai dizer que desespero é um estado de consciência. Você não está inconsciente. Você está consciente. É quando você adquire uma consciência que te faz julgar que aquela situação que você está vivendo não tem saída. Desesperança total. O desespero faz a gente ver um problema e não enxergar saída. A gente não enxerga saída. A gente olha para ele e pensa assim, eu não vou conseguir sair disso aqui, não tem solução, não tem como eu resolver esse problema, tá fora da minha capacidade. Porque uma outra definição de desespero fala sobre sentimento. A primeira fala sobre consciência. Quando você pensa assim, eu não tenho solução para isso. Eu não tenho como resolver esse problema. A segunda situação tem a ver com os nossos sentimentos, que vão gerar o quê? Incapacidade. É um sentimento de incapacidade.
A pessoa se sente incapaz, não é de fazer a melhor coisa, não é de tomar a melhor decisão. Veja bem a complexidade da definição dessa palavra. O desespero é um sentimento, é quando você se sente incapaz de qualquer ação. Qualquer ação. O desespero faz com que você se sinta incapaz de ter qualquer ação. Talvez, em situações muito difíceis, nós não tenhamos mesmo a capacidade de ter a melhor ação, a melhor atitude, mas nenhuma ação. Não conseguir fazer nada. Isso não é uma verdade, gente. Você já passou por uma situação difícil? Eu já. Que eu tive que raciocinar rápido. Eu lembro de quando minha filha mais velha cortou o pé. E quando eu olhei para o pé dela, pelo corte, né, quando eu lavei e vi a profundidade daquele corte, a extensão daquele corte, ficou nítido para mim que ela precisaria levar alguns pontos naquela ferida. É uma situação que você fica, o que eu vou fazer? Peraí, vou levar ela para o hospital. Eu sei dar ponto? Não. Eu vou pegar agora aqui uma agulhinha e costurar o pé da minha filha? Não vou. Eu tenho que levá-la no hospital. E vou levá-la para o hospital. O que eu preciso para levá-la ao hospital? Eu preciso dos meus documentos, eu preciso dos documentos dela. O pé dela tá sangrando. O que eu preciso? De um pano limpo para amarrar o pé dela, para estancar esse sangue até ela chegar no hospital. Vai dizer, poxa, Ana, mas é muito difícil pensar nisso tudo. Mas a vida da minha filha, a saúde dela depende disso. Eu posso não ter pego o melhor pano. Eu posso nem ter me preocupado em colocar os documentos numa pastinha, tudo bonitinho, porque eu tava nervosa. Mas eu preciso tomar alguma ação, fazer alguma coisa, realizar algo. E o desespero, ele vai fazer com que você julgue que aquela situação não tem jeito, que você não pode fazer nada, que aquela situação não vai mudar, é um quadro imutável. Isso é desesperador. Isso é uma atitude desesperadora. E o desespero vai fazer você se sentir incapaz de fazer qualquer coisa. E eu preciso dizer isso a você. Deus te dotou de capacidade de fazer pelo menos uma coisa na crise. Se suas mãos falharem, se seus pés falharem, se sua boca falhar, você não consegue falar, você não consegue chorar, você não consegue se mover, você ainda tem a sua capacidade de raciocinar. Alguma coisa em você vai funcionar. Porque Deus nos fez com muitos mecanismos de ação. Muitos. Nossa mente, nossa boca, nossos olhos, nossas mãos, nossos pés. Há muitas coisas que podemos fazer em momentos difíceis. Podemos gritar, pedir ajuda, chorar, sair correndo, bater na casa de alguém, parar para pensar, ficar calmo. São muitas possibilidades. Você não pode deixar o desespero tomar conta do seu coração. Porque se ele dominar seu coração, ele vai fazer com que você acredite que você é incapaz de fazer qualquer coisa. E isso é mentira da sua mente. É mentira, ela está mentindo para você. Você consegue fazer pelo menos uma coisa. H ficou desesperada. Outra coisa que H fez, chorou. Ela fugiu do problema, sentou e chorou alto. Agar, uma mulher do Oriente Médio. Você já viu essas mulheres do Oriente Médio chorando? Muito alto, né? Agora uma mulher dessa cultura que está vendo seu filho morrer. Como é que foi o choro dela? Você acha? Foi um choro desesperador. Ela colocou todo aquele sentimento para fora. H sentou e chorou. Veja bem, minhas irmãs, a Bíblia não condena que a gente chore, que a gente até tenha momentos de desespero, que a gente fique desesperada num momento ali naquela hora. A Bíblia não condena que a gente fique preocupada, que a gente fique ansiosa, que a gente fique nervosa e até irada em alguns momentos. A Bíblia condena quando esses comportamentos são repetitivos. A Bíblia nos chama atenção quando essas posturas,
elas são tomadas constantemente. Eu sempre reajo dessa forma. Eu sempre ajo dessa forma. Aí sim, a Bíblia nos confronta. Entende? A palavra de Deus não vai nos condenar por momentos pontuais de dor, de sofrimento, de lamento, de reclamação, de grito. Pontual, aconteceu aquilo ali. Mas se você permanecer nesse comportamento, a Bíblia vai gerar um confronto. Se você sempre fizer daquele jeito ou começar a fazer constantemente, é possível que isso se torne um hábito. Isso aí a Bíblia fala. Ela nos aperta com relação a isso. Tem uma live, gravada no canal de YouTube do Satisfeitas, que eu falo sobre Maria, quando ela vê Jesus já ressurreto, quando ela tem aquele encontro com Jesus no túmulo. E ela estava tão nervosa com aquela situação que ela falou um monte de besteira. Ela disse para os anjos, ela não percebeu que ela estava diante de anjos. Ela não se deu conta que ela estava falando com anjos, que ela estava chorando. E ela disse, onde foi que vocês puseram o corpo dele? Se vocês levaram o corpo do meu Salvador, diz aí onde vocês colocaram, porque eu vou lá e vou pegá-lo. Se de fato aquela fala dela correspondesse à realidade, ela estava diante dos homens que levaram o corpo de Jesus. Levaram para onde? Levaram com que intenção? Que homens são esses? O que eles poderiam fazer com ela sozinha ali? Já na madrugada, início do dia. Ninguém por perto. As outras mulheres tinham saído correndo. E ela ficou ali chorando no túmulo. Quer dizer, ela não se deu conta do perigo que ela estava correndo. Se o que ela estava falando era verdade. Se a suspeita dela fosse verdadeira, ela estava diante dos homens que roubaram o corpo de Jesus. O que eles poderiam fazer com ela? E ela disse, fala para mim onde está que eu vou lá e vou buscar. Ela poderia fazer isso? Ir lá buscar o corpo de Jesus, trazer sozinha o corpo de um homem? Ela faria isso sozinha? Certamente não, gente. Mas por que ela disse aquilo? Desespero. E Jesus não a condenou. Ela estava falando com o próprio Jesus. Jesus estava ali e ela o confunde com um jardineiro. E ele diz para ela, bonito, né, Maria? 2 anjos aqui você não viu. Eu aqui na tua frente você não se deu conta. Não. Jesus compreendeu que aquilo foi pontual na vida de Maria. Não era um comportamento. Ela não era uma mulher assim. Foi uma situação. Portanto, a Bíblia não condena essas situações pontuais. O que não pode acontecer, minhas irmãs, é sempre a gente agir assim. Vem a crise. Sempre a gente arranca o cabelo, sai gritando, briga com todo mundo, fica de cara feia, fica nervosa, não quer falar com ninguém, crise de ansiedade e corre para aqueles remédios de sempre. Não. Não. Nós temos que aprender um novo comportamento com o Senhor. Paulo vai dizer, aquele que mente, que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade para com seu próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe e com suas próprias mãos gere seu sustento. O que Paulo está dizendo? Aprenda um novo comportamento que substitui esse comportamento que você tem tido. Aprenda uma nova maneira de viver. É importante a gente entender isso até para ter empatia com o outro. Tem situações que realmente a gente vai fazer como H, sentar e chorar. Mas isso não pode acontecer em todas as situações. Amém? Deu para entender? Então, quais são as posturas adequadas, né? O que a gente deve fazer? Como devemos agir em tempos de crise? Olha só o que Deus vai dizer para H no verso 18 de Gênesis 21. Ele aparece para H, fala para ela não ter medo, pergunta o que foi H, no verso 17, o que você tem? O que está acontecendo com você? Por que você está assim? Ai, Deus não sabia disso. O que ele queria na conversa? Fazer com que ela percebesse o que estava acontecendo com ela. Deus sempre vai nos levar ao ponto da autorreflexão, da autoanálise. Deus sempre vai permitir que a gente chegue ao ponto de se avaliar, de se julgar, de olhar para dentro do nosso interior e perceber por que eu estou agindo assim, por que eu estou falando essas coisas, por que eu estou tendo esses pensamentos, por que eu tenho tido essa postura. Deus pergunta para ela, o que você tem, H?
Fala pra mim o que tá acontecendo. E ela ia colocar aquela frustração pra fora. Provavelmente não ia só dizer, meu filho tá morrendo. Poxa, não tem nada a ver com essa história. Eu fui obrigada a dormir com Abraão, gerei o filho que Sara queria, o filho estava lá, quando o filho cresceu e ela conseguiu o filho dela, o meu já não servia para nada. E a gente foi colocado para fora daquela casa, com um pouco de comida. Abraão não mandou nenhum servo vir atrás da gente, nos levar a algum lugar seguro, quer dizer, não quer nem saber onde a gente vai morar, onde a gente vai viver, cortou laços, contatos definitivos comigo, com meu filho. Como é que eu vou fazer com esse menino? Percebe que o interior de Agar sofria não só pela situação do menino morrendo, mas por todas essas pressões e estresses que estavam dentro da sua cabeça. E com essa pergunta, o que tens, Agar? Por que você está chorando? Deus nos dá a oportunidade de colocar para fora. A primeira atitude que você precisa ter, a primeira postura que você precisa ter é falar para o Senhor o que está no teu coração. Não que Ele não saiba, mas no momento que você coloca para fora sinceramente aquilo que está no seu coração, você vai ouvir aquilo que ainda não ouviu sobre si mesma. Você vai se dar conta sobre seus sentimentos, frustrações, medos e receios. Coloque para fora. Ao invés de você ficar brigando com o marido, com o filho, ficar de cara feia, tratando todo mundo mal, rabugenta, coloca para Deus o que está no seu coração. Diz para Ele, Senhor, eu não acho nem justo eu estar passando por isso. Deus tem misericórdia. Começa a colocar. Ele é seu Pai, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir. A Bíblia diz no Salmo 103 que Deus se lembra que somos pó. Deus sabe a nossa estrutura. Ele não espera que eu e você venhamos a agir como mulheres maravilhas, como deusas, semideusas. Ele espera que sejamos seres humanos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Deus não se surpreende com os nossos momentos de humanidade. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E é tão interessante que não é Agar que fica falando nada para Deus. É Ele que pergunta, o que você tem, Agar? Fala para mim. Fala para mim, Agar, qual é o problema? É Deus que instiga isso. É Deus que cutuca a onça com vara curta. É Deus que fica dando a cutucada. Fala, mulher! O que foi, mulher? Jesus fez isso com Maria, no exemplo que eu citei minutos atrás. Ele disse, mulher, por que choras? Deu a ela chance de falar. Deu a ela chance de desabafar. O homem junto ao tanque de Betesda, o que você quer? Jesus sabia que o que ele queria era colocar aquele lamento dele para fora. Porque o homem, 38 anos, querendo andar. Jesus aparece dizendo, o que você quer? Eu vou ficar contando história triste? Eu quero andar. Mas ele, não, por quê? 38 anos, eu tô aqui, ninguém faz nada por mim. E aí, a água se agita, eu sou aleijado, como é que eu vou fazer? As outras pessoas que não são aleijadas pulam na minha frente e é curado, e eu não. 38 anos, Senhor, que eu tô aqui. Esperando alguém que se compadeça de mim e me leve até o tanque. Jesus sabia que o que ele precisava era colocar para fora. Amadas, tem uma música antiga que diz, ó que dor, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ore, ore. Ore. Senhor, eu vim aqui te dizer hoje que eu estou chateada. Chateada. Coloca para fora. Na presença de Deus. Para Ele. Nessa hora aí, vale a pena fechar a porta do teu quarto. Ir para o secreto que Jesus falou. E falar com Deus que ouve em secreto. Porque essas nossas crises aí, só Deus tem que ouvir. Ninguém mais tem que ouvir isso, não. Ali no seu secreto, ó, você rasga o coração. Põe tudo pra fora.
ali no secreto com Deus. Sabe o que acontece? Nós não fazemos uso da oração. Nós não somos sinceros com Deus. A gente vai para a presença de Deus querendo ser a religiosa, a certa. Querendo dizer, Senhor, eu sou forte, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Não vou chorar, não vou sofrer. Isso não está me abalando, não está me abalando, não está me abalando. Eu estou firme, estou firme, estou firme, inabalável. A gente fica nesse jogo com Deus. E aquela pressão vai nos consumindo. Uma hora nós colocamos para fora. Em cima de pessoas que nada tem a ver com aquilo. Fazemos pessoas inocentes sofrerem só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Outra coisa, e aí sim, no verso 18, Deus fala para ela, levanta-te. Porque Agar estava o quê? Prostrada, chorando. Como mãe, eu acredito que ela não estava assim, ó, o tempo todo. Ela chorava e olhava o menino. Chorava e olhava o menino. Chorava e olhava o menino. Ai, eu não quero nem ver. Ai, eu não quero mais ver. Ai, não quero mais. A gente, a mulher não é assim? Ela estava assim. Cabeça baixa olhando pro menino. Cabeça baixa olhando pro menino. Como mãe. Provavelmente, como mãe, ela estava assim. E Deus falou para ela, Agar, fique de pé. Fique de pé. Se você não quisesse resolver esse problema, você tinha ido embora e largado o problema aí. Mas você tá de frente pro problema. Então, lá no fundo, você quer fazer alguma coisa. Agar, fique de pé. Sabe qual é a postura que você precisa ter na sua vida em tempos de crise? Ficar de pé. Você precisa ficar de pé. Ficar de pé tem a ver com se levantar. Tem a ver com se preparar para caminhar. Se movimentar. É dizer, não vou ficar aqui parado. Não é confortável ficar de pé, gente. Você pode ficar muitas horas sentada. Porque você vira a perna para cá, vira a perna para lá, você joga o corpo para trás, joga para frente. Agora de pé, não tem o que fazer. É mais difícil ficar muitas horas de pé. Então, quando você fica de pé, naturalmente o teu corpo diz, vai andar. Ela vai se movimentar. Vai chegar uma hora que ela vai andar. O seu corpo vai te estimular a se movimentar. Mesmo que você fique parada, eu não vou ficar aqui. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar ficar em pé. Você vai querer se movimentar, vai dar cãibra. Suas pernas vão doer. Agora você pode passar até a vida inteira sentada. A gente não passa a vida inteira em pé sem se movimentar. O próprio corpo estimula o movimento. Deus estava dizendo para ela, fique de pé. Ou seja, diga para o seu corpo que você vai andar. Dê um sinal, dê um comando para o seu corpo. Diga para ele ficar alerta, porque você qualquer hora vai começar a se movimentar. Que Deus maravilhoso! Ele não disse, Agar, vai andando. Ele disse primeiro, se levanta. Ou seja, Deus estava dando ao corpo de Agar a oportunidade de dar uma resposta para aquela situação, de reagir. O corpo de Agar não foi conduzido, o corpo de Agar foi estimulado a fazer o que ele foi criado para fazer. Que coisa interessante, você consegue analisar isso assim comigo? Por esse ângulo? Deus deu ao corpo de Agar a chance de se redimir, de se ajustar, de se realinhar, de se movimentar. Que coisa tremenda! O próprio corpo dela a conduziria para frente. Eu lembro de Provérbios 31, que diz que essa mulher cinge seus lombos de força. Sabe o que o texto está dizendo ali? A tradução mais adequada para isso, no hebraico, o texto em que Provérbios foi escrito, que aquela mulher colocava uma roupa de escrava, colocava um pano na sua cintura, dizendo para o seu corpo, se prepare porque eu vou trabalhar. Ó, eu vou trabalhar, hein? O trabalho vai ser pesado hoje. Aquela famosa roupa da faxina, que você manda uma ordem para sua mente, de que vai ter trabalho pesado, e ela precisa se preparar. É isso que a mulher de Provérbios 31 fazia. Ela preparava o seu corpo. Quando Deus disse para Agar, se levante, ele estava dizendo, se alinhe. No momento que você se alinhar, que seu corpo tomar a posição certa, o próprio corpo vai agir. O próprio corpo vai agir. Ficar de pé também tem a ver com ajustar a sua visão.
Quando você fica de pé, a visão que você tem diante de si é muito mais abrangente de quando você está agachada. Quando ela estava baixa, ela só olhava para o chão. No máximo, para frente ali, para a altura de Ismael. Se colocou na altura daquele filho sofrido e ficou ali olhando para ele. Mas quando ela ficou de pé, ela viu Ismael em outro ângulo. Uma pessoa que estava abaixo dela, necessitando da ajuda dela. Quando Deus mandou Agar ficar de pé, até a visão dela com relação ao seu filho foi ajustada, foi colocada no lugar. Minha amada, fique de pé. Eu aprendi uma coisa na minha vida, no meio das crises que eu enfrentei. Não importa em quantos pedaços o nosso coração for partido. O mundo não se compadece disso e não para que a gente conserte. O relógio não diz, vamos parar. O coração da Ana Paula se quebrou, deixa ela consertar, colar tudo, depois a gente volta. Não. O relógio continua indo, as pessoas continuam vivendo e você tá sem coração. Ele foi todo quebrado. Eu também entendi que a vida é uma caminhada constante para frente. Tá todo mundo caminhando para frente. E elas estão, falando uma linguagem cristã, olhando para Jesus, para o alvo. Elas estão focadas em Jesus. Se eu me abaixo para ficar catando caco de coração, eu me torno um obstáculo para quem está vindo atrás de mim, focado em Jesus. Nem viu que eu me abaixei, a pessoa tropeça em mim. Então, meu lema de vida é o seguinte, irmãs. Eu não vou parar para catar caco de coração, até porque isso é inútil. Deus não cola coração. Não adianta você se preocupar em pegar aquele caquinho do teu coração, de botar num saquinho e dizer, Senhor, eu tive cuidado de pegar todas as pecinhas que quebraram, cola de novo, faz um mosaico do meu coração. Deus não trabalha com mosaico. Deus dá coração novo. Se alguma coisa na sua vida se quebrou, Deus vai fazer novo. Quando o vaso se quebra, Ele amolece o vaso para que vire argila de novo, coloca na roda e faz tudo de novo. Deus não pega cola e cola caco. Então, seja lá o que tenha acontecido na sua vida, não é caída, prostrada que você vai resolver. Fique de pé. Faça o que você tem que fazer. Continue sua caminhada. Continue a sua caminhada. Deus vai dar novo aquilo que a vida quebrou, aquilo que a vida arrancou, aquilo que a vida te tirou. Deus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Ele disse, Agar, fique de pé. Depois ele disse, Agar, pegue o menino. Pegue o menino. Sabe o que Deus estava dizendo para Agar? Não abandone o seu propósito. O menino tem promessa. O menino está debaixo de uma palavra de bênção. O menino foi abençoado e você larga o menino, Agar. Largou a bênção. Amadas, em tempos de crise, nós temos a tendência de largar o propósito. A gente fica desesperada. Larga a bolsa, larga filho, larga marido, larga todo mundo, porque você está desesperada. Em tempos de crise, não largue o seu propósito. A bênção está nele. A bênção está nele. No propósito. Quando você fica ali no centro do propósito, a bênção está parada naquele ambiente. É loucura você largar o propósito. Ismael tinha bênçãos. Ismael tinha bênçãos. E ela larga Ismael e vai para outro lugar. Deus diz, vai lá, para lá que você tem que ir. É ali que você tem que ficar. É com esse menino que você tem que ficar. Ele está abençoado, esse menino. Você vai deixar essa bênção? Agar, vai lá. Pega o menino. Pega o propósito. Irmãs, não é largando o propósito que a gente vai resolver as nossas crises. Não é largando o propósito que nós vamos resolver as nossas crises. Nós vamos resolver as nossas crises cumprindo o propósito. Cumprindo o propósito. Pegue o menino. Pegue o menino. Depois ele disse, toma-o pela mão. Sabe o que ele está dizendo para Agar? Agar, eu vim aqui te lembrar que é você que tem que conduzir esse menino. Ele depende de você. Ele não sabe para onde vai. Se você não sabe onde vai, muito menos o menino.
Você precisa tomar a sua postura, o seu lugar de autoridade, o lugar que é seu. Minhas irmãs, em tempos de crise, nós precisamos assumir o nosso lugar. Eu lembro de uma situação que eu vivi no ano de 2018, que eu entrei no meu quarto, fechei a porta do meu quarto, falei com as minhas filhas, não entrem. E tomei o meu lugar. Eu falei, aqui na minha casa, você não tem lugar. Aqui na minha casa tem uma mulher de Deus. E eu vou te resistir. E você não tem lugar na minha casa, na minha família. Você está vencido no meu lar. E aquelas situações externas que estavam atrapalhando a nossa família, trazendo problema para a nossa família, eu tomei o meu lugar na minha casa para enfrentá-las. Deus disse a Agar, tome o menino pela mão. Agar, você não é qualquer uma. Você está conduzindo esta bênção. Você está dando uma direção para essa bênção. Essa bênção aí que é esse menino precisa de você. Toma o teu lugar. O seu casamento é uma bênção. Os seus filhos é uma bênção, são uma bênção. Seu ministério, minha irmã, é uma bênção. Sua igreja é uma bênção. Mas você precisa tomar o seu lugar. Você precisa tomar o seu lugar. Se assentar no seu lugar de autoridade. Como filha de Deus. Se posicionar como filha de Deus. Como mãe, como esposa, como líder, como serva, como amiga, como conselheira, como filha, toma o seu lugar. Toma o seu lugar. Deus disse isso para Agar. Através dessa fala, segura o menino pela mão. Tome o seu lugar. E ela agiu. Rapidamente ela agiu. Ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Pegou o menino, levantou o menino, segurou pela mão e foi com ele. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? No verso 19, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Ela viu um poço. E ela foi lá, encheu o cantil de água e deu de beber ao menino. Irmãs, ela estava muito perto de um poço, mas ela não enxergou. Deus abriu os olhos de Agar. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós ficamos esperando que Deus abra os nossos olhos para depois a gente tomar uma atitude. Não é assim que acontece não, gente. Não é assim que acontece com Deus. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele encontrou uma pedra diante daquele túmulo. E sabe o que Jesus fez? Ele disse, por favor, vá alguém lá, tire a pedra. Ele não tirou pedra. Jesus não foi lá e fez a pedra rolar. Ele podia. Pedra, role. E ela rolaria. Ela rolaria. Mas ele disse, alguém vai lá e tira a pedra. Foram lá e tiraram. Depois ele disse, desatai-o. Ah, vem Lázaro. Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Igual uma múmia, todo amarrado, envolto nos lenços, nos tecidos. Jesus disse, desatai-o. Alguém foi lá e tirou aqueles panos de cima de Lázaro. E disse, deem de comer. Tem 4 dias que ele não come. Ele tá com fome. Jesus não tirou pedra, Jesus não desatou, Jesus não deu comida. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque eu e você podemos fazer isso. Ele fez o que nós não podemos fazer, o impossível. As mulheres foram ver Jesus no túmulo e a Bíblia diz que no meio do caminho elas conversavam umas com as outras. Quem vai tirar essa pedra para que a gente possa perfumar o corpo de Jesus? Como tiraremos essa pedra? Como faremos essa pedra rolar? Ainda assim, irmãs, elas estavam indo para lá. Elas não ficaram em casa pensando, ai, olha só, a gente tem que ir lá jogar um perfume no corpo de Jesus. Mas tem uma pedra enorme, quem vai tirar essa pedra? Ninguém quer ir, os homens não querem ir, então vamos ficar aqui mesmo. A gente não vai ter como fazer nada. A gente não vai ter como fazer nada, o que a gente vai fazer lá? A gente não tem como rolar essa pedra.
Não tem como embalsamar o corpo de Jesus. Não, no caminho elas discutiam sobre os problemas, mas estavam indo na direção da situação. Elas estavam indo. Chegaram lá, ninguém precisou rolar pedra nenhuma. A pedra já tinha rolado sozinha. Jesus já estava ressuscitado, não precisava nem de perfume nenhum. Olha isso. Nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Jesus vai abrir nossos olhos, Deus vai abrir nossos olhos, a gente vai enxergar poço, a gente vai enxergar comida, a gente vai enxergar oásis, depois que a gente se levantar, depois que a gente pegar o menino, depois que a gente tomá-lo pela mão. Aí os nossos olhos são abertos. Só que a gente fica em casa de braço cruzado, querendo que Jesus mostre pra gente um poço que está a 1 quilômetro da nossa casa. Ah, gente, realmente. Só Jesus vai mostrar um poço que está a 1 quilômetro de distância de mim. Entende? Aquela canção antiga que a gente canta, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Sabe que eu acredito que essa música fale mais sobre nós do que sobre Deus? Rompendo em fé, pelo menos esse trecho. Quando a comunidade evangélica da Zona Sul canta esse trecho, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Sabe por quê? Porque eu vou me movimentar. Deus vai ver que eu vou atravessar esse mar nadando, pulando, de algum jeito. Ele vai ter misericórdia de mim, vai abrir esse mar ou vai me dar poder de andar sobre ele. Essa música fala de alguém que está tendo atitude. 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 Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem atitude. Quando diz que elas não prevalecerão, sugere que vai haver um confronto. Que a igreja vai tentar derrubar aquelas portas e elas não vão resistir à igreja que está avançando. Que está gerando uma pressão sobre aquela porta e a porta vai ter que ceder. Agora, irmãs, se a gente ficar diante da porta assim, ó, ai, que porta, ela vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Sabe a palavra de Deus para Moisés? Por que clama a mim, Moisés? Marcha! Anda que você vai ver a solução. Minha irmã, é para frente que se anda. Continua andando, continua se movimentando. Continua fazendo o que você tem feito. E os seus olhos serão abertos. E você não vai enxergar mais problema, você vai enxergar poço. Você vai enxergar a solução. E no verso seguinte vai dizer que Deus era com um menino que cresceu e se tornou um flecheiro, morando no deserto, naquele ambiente de dor onde ele quase morreu. Tornou-se sua casa, um lugar que ele conhecia muito bem, que ele dominava. Quando a gente continua caminhando com Deus, aquele ambiente de dor e de sofrimento se torna o nosso lugar de autoridade, se torna o nosso ministério, se torna a nossa pregação, se torna a nossa fala, se torna a consolação com a qual a gente vai consolar outros. Quando você pisa naquele solo, você diz, já estive aqui, o venci, prevaleci, vou te dar o caminho da vitória, o caminho das pedras. Isso acontece com todos que não param, que continuam caminhando. À medida que você caminhar com Deus, que você caminhar para frente, que você continuar confiando no Senhor, Ele vai abrir os teus olhos. E as circunstâncias não serão mais as mesmas para você. E a dor, ela não terá mais aquele mesmo peso para você. Nem o deserto será um lugar tão ruim para você. Você vai conseguir viver nele, crescer nele, dominá-lo. Porque você teve uma experiência de domínio próprio. Minhas irmãs, grave essas palavras no seu coração. Eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para compartilhar isso com vocês. O Espírito Santo colocou em meu coração o desejo de trazer essa palavra ao seu coração. Não dê lugar ao desespero. Não acredite no que diz o desespero.
Sabe, não habite no lugar de desespero, porque ele vai fazer você acreditar que uma situação não tem saída. E ele vai fazer acreditar que você é incapaz de qualquer ação. Isso é mentira. Para Deus não haverá impossíveis. Todas as situações têm saída. E para uma mulher de Deus, sempre há algo que se possa fazer. Sempre há algo que se possa fazer. Não fuja do seu propósito. Guarda essas posturas no seu coração. Ore, conte para Deus. Fique de pé. Prepare o seu corpo para caminhar. Diga para o seu corpo, eu vou caminhar. Faz como o salmista disse, digo a minha alma, espera em Deus. Diga ao seu corpo, eu vou caminhar. Eu não vou parar, eu não vou ficar parada aqui não. Deus não me trouxe aqui para morrer não. Eu vou caminhar, vou para frente. É para frente que se anda. É para frente que se anda. Coloque isso diante do Senhor. Fique de pé, se levante, pegue o propósito, não abandone o propósito. Não abandone o propósito. Você é uma mulher de Deus. O Espírito Santo está dizendo a você, mulher que chegou aqui nessa live, querendo desistir, querendo largar a rede, querendo largar a coisa que Deus colocou na sua mão. Não abandone o propósito. E saiba, talvez você diga pra mim, eu não abandonei. Ele tá ali, ó. Eu tô olhando, tá igual H, um tiro de flecha. Eu tô ali, tô olhando pro propósito, mas não tô com ele. Não peguei, não administrei, não fiz acontecer. Larguei. Não faça isso, minha irmã. Pegue o propósito. Pegue a bênção que Deus te deu. Não abandone a bênção que Deus te deu. E toma o teu lugar de autoridade. As responsabilidades que Deus te confiou. Realiza. Com o Senhor você vai dar conta. Com o Senhor você vai dar conta. Você vai dar conta. Eu estou aqui compartilhando isso com vocês, sabe por quê? Porque já atravessei desertos. Dei conta. Eles não me mataram. Eu quero concluir trazendo essa frase para você. O deserto, ele é uma paisagem geográfica. Ele é estático, é imóvel, ele não sai do lugar. É um lugar, um endereço fixo. O deserto do Saara tem uma rota para você chegar lá. Você não vai encontrar o deserto do Saara no Brasil. Ele tem um endereço. O deserto é estático, é imóvel, ele não sai do lugar. Quando a gente diz assim, o deserto ficou para trás. Por quê? Porque a gente pensa que a gente está parado e o deserto está passando? Não, irmãs. O deserto está parado e eu estou passando. Quando eu digo que o deserto ficou para trás, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não parei nele. Ele pode ter durado 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma hora ele vai acabar. Porque o mundo não é feito de deserto. Nem mesmo um país inteiro é feito de deserto. Mesmo o Egito, que é uma paisagem desértica, tem população, tem um monte de coisa que aconteceu lá. Cresceu, evoluiu. Dubai, olha aí. O que fizeram daquele deserto? O mundo não é feito de deserto. Uma hora acaba o limite, a fronteira daquele lugar e começa outro. Eu viajo muito de carro. Já atravessei esse Brasil de carro, vim do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul de carro. E digo pra você que é uma plaquinha na estrada que diz que acabou um estado e começou outro. É uma placa na estrada. Você chegou aos limites dos estados Rio de Janeiro e São Paulo. A partir de agora você está em São Paulo. A partir de agora Paraná. A partir de agora Santa Catarina. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. É uma plaquinha na estrada. E eu atravessei todos esses estados para chegar aqui. E eles continuam parados no mesmo lugar onde eu passei. Eles nunca vão sair do lugar. São paisagens estáticas, mas eu e você fomos criados para nos movimentar, para desbravar, para conhecer o novo, para sair dos nossos limites, para romper fronteira, para sair de um lugar para o outro. Deus nos fez para nos movimentar. O mundo é parado, você não. Os lugares são parados, você não. Você foi feita para se movimentar. E à medida que você se movimenta, tudo fica para trás. Até o que é bom fica para trás, porque Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para quem não para. Para quem não para. Para quem não para. A sua atitude diante da crise é dizer, tá doendo, eu tô sofrendo, mas eu vou caminhar com o coração, sem coração. Eu vou caminhar, eu vou pra frente, eu vou, Jesus. E você vai ver que chega uma hora que você olha e diz, acabou.
Meu Deus, acabou? Acabou? Não acabou. Eu superei. Eu deixei para trás simplesmente porque não quis parar. Simplesmente porque não quis parar. Amada, ande para frente. Deus é com você e esse deserto vai ficar para trás. No nosso canal de YouTube, nós temos compartilhado áudios sobre o livro. Isso que eu compartilhei com vocês é parte do capítulo 1 do livro Desertos. Passando, vencendo, prevalecendo. Eu narro, nesse livro a história de Agar, de Jesus e de Jó. Eu quero te convidar a ir lá no nosso canal de YouTube para conhecer mais esses áudios. Se você quiser recebê-los por WhatsApp, mande uma mensagem aí no direct para o Satisfeitas. Eu quero, com o seu contato de WhatsApp, que eu vou mandar para você. Que Deus te abençoe e que você siga na direção de Jesus. Um beijo carinhoso para vocês.